Alô galerinha, alô pessoal do nosso canal do podcast Pode Compadre. Pode ou não pode, compadre? Pode, compadre. Rapaz, hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do podcast Pode Compadre, que também é os estúdios da Web Rádio Evidência, onde esse nosso convidado no estúdio da Web Rádio é na condição de diretor da emissora. O nosso convidado hoje é o nosso amigo, irmão, professor, quase doutor, Hélio Baragatti. Olá, Hélio Baragatti. Olá, Sena, olá, Paiva. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui participando desse podcast. Agradeço a vocês pelo convite. Espero não decepcioná-los, espero poder dar minha contribuição e agradeço também desde já aos espectadores, a vocês que vão assistir, que estão assistindo, que em algum momento assistirão a essa transmissão, a esse podcast. Para mim é uma honra estar falando para vocês. E aproveitando a ocasião, já pedi você que está acompanhando para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like e também comentar quem você quer que a gente traga aqui nas nossas próximas entrevistas, né? Isso mesmo, pai? Você pode escrever na barra aí do comentário do YouTube mesmo. Pode ir lá na nossa foto do Instagram também, comentar quem vocês querem que a gente traga aqui. Até agora nós trouxemos todos, né? Trouxemos todos, né? Vocês que escolheram, a gente só trouxe. Falta o Ítalo, os pedidos faltam o Ítalo. Só falta o Ítalo, e o Ítalo a gente tá tentando, mas vai dar certo. Em breve vai dar certo. Meu querido convidado do dia de hoje, Hélio Baragatti. Meu amigo, essa conversa do podcast é um pouco diferente dos programas de rádio que a gente costuma executar, que você também hoje é radialista, é diretor de uma emissora web, né? E hoje esse bate-papo ele é mais tranquilo, então nele assim é pra gente falar um pouquinho mais da sua vida, te conhecer, né? Deixar essa entrevista gravada aqui para os séculos e séculos e séculos, porque eu acho que a internet, todo mundo acabar e a internet vai continuar no mundo, né? A internet só vai evoluir daqui pra frente. Que acontece, né? Então você pode ficar bem à vontade, viu, Hélio? Eu agradeço e estou à disposição para qualquer pergunta que vocês quiserem fazer. Não tem assunto proibido, não tem assunto que eu não responda. A minha vida, graças a Deus, é um livro aberto. Podem perguntar o que vocês desejarem. Me lembrei até de Chico Xavier agora. Mas vamos adiante. Privilégio. Meu irmão, Hélio Baragatti, meu amigo, que eu tenho essa condição de chamar de irmão de amigo, né? Sim. E no decorrer vocês vão descobrindo o porquê também, né? Primeiramente, Hélio, um pouquinho de quem é Hélio Baragatti, aonde você nasceu, de onde veio a sua família, como foi a história pro Hélio Baragatti hoje ser de uma sociedade aqui em Umense, na condição em Umense. Veja bem, eu nasci no dia 1º de maio de 1986, às 10h50 da manhã, na cidade de Duartina, no interior de São Paulo. Duartina é uma cidade que fica na região de Bauru, região de Marília, de Lins, o centro-oeste paulista. E a minha mãe, Ruth Joanite Baragatti, ela nasceu também em Duartina. E meu pai nasceu numa cidade menor ainda. Duartina tem por volta de 12 mil habitantes. Meu pai nasceu em Cabralha Paulista, que é uma cidade ainda menor, que tem por volta de 3 mil habitantes, coisa assim. Olha só. Logo em seguida, nós fomos, o meu pai trabalhava em uma empresa ligada ao Ministério do Comércio Interno de Moçambique, na África Austral. Então meu pai morava na África, minha mãe morava na África. Antes de você? Antes de mim, logo depois que se casaram. Eles foram para... Meu pai já estava na África, ele foi para lá em 82, 9 meses depois ele veio para cá, casou-se com a minha mãe, levou minha mãe junto com ele. Eu nasci em 86, mas nasci no Brasil. A minha mãe optou que eu nascesse no Brasil porque Moçambique vivia um período de guerra civil. Havia uma guerra civil. E seu pai é muito corajoso pela época, né? É. Porque naquela época a pessoa sair daqui, né? Ir pra lá. Moçambique vivia uma situação assim. Moçambique é um país cuja independência é muito recente. Se você for pensar que o Brasil
se tornou independente de Portugal em 1822, sim, Moçambique se tornou independente de Portugal em 1975. Nossa, agora pouco tempo mesmo, recente. Pouco tempo. Coisa de 50 anos. Isso, aí meu pai, aí o que acontece? Lá a mão de obra que havia qualificada foi embora, né? Foi para a África do Sul, foi para Portugal, então eles começaram a contratar estrangeiros que eles chamavam de cooperantes. Então eles puseram anúncios em vários jornais no mundo. E o meu pai leu um desses anúncios, eu não me lembro se foi no jornal O Estado de São Paulo ou no jornal Folha de São Paulo. Meu pai vivia em Mogi das Cruzes nessa época, interior de São Paulo também. E aí ele viu e foi. E fez a entrevista, passou na entrevista, foi, viu se dava para levar a minha mãe, né? Eles já namoravam na época, né? Então ele viu que era possível, voltou para o Brasil, casou-se com ela e foi para lá. Em Moçambique havia guerra civil entre a Frente de Libertação de Moçambique, que era o partido que estava no governo, no poder, e a Resistência Nacional Moçambicana, que eram os adversários. Então havia esse problema, então minha mãe, meu pai optaram que eu nascesse no Brasil. Depois nós voltamos para Moçambique, ficamos... Aí você foi? Fui pequeno. Você de colo mesmo ou você já tinha uns anos já? Não, 4 meses. Olha só. 4 meses de idade. E aí a gente ficou lá pouco tempo. Aí a partir do momento em que se deu a descoberta da minha deficiência... Até então não sabia? Não. Quando se descobriu, aí meus pais resolveram vir para o Brasil. Os médicos daqui, né? É. E aí o que acontece? Por conta da deficiência que eu acabei chegando a Inhumas. O seguinte, nós fomos para São Paulo, para o interior de São Paulo, ficamos pouco tempo lá, e o meu tio, eu tenho um tio que já morava aqui, e também Goiânia era o centro de referência para o tratamento de problemas visuais, de problemas oftalmológicos. Então eu vim para o estado de Goiás com a minha família quando eu tinha 2 anos, justamente por causa disso, e acabei me estabelecendo aqui na cidade de Inhumas. Olha só. Você me perguntou a origem da minha família é de descendência, são descendentes de italianos. Eles vieram para cá, como se dizia na Itália, fazer a América, era como eles diziam. Tanto o seu pai quanto a sua mãe? Tanto do lado do meu pai, né, os Baragatti, né, quanto do lado da minha mãe, os Joanitti, são todos interessante, né? Italianos. Se encontrarem aí, né, casar e juntos vir parar aqui em Inhumas, né? Exatamente. Desse jeito. Foi assim que eu vim para Inhumas. Quando você já começou ali, porque assim, a gente vê em você, que você é uma pessoa muito inteligente, dedicada aos estudos, né? Que para ficar inteligente basta se dedicar aos estudos, né? Então assim, ali na sua juventude, logo jovem, quando rapaz já ali nos seus 10, pré-adolescência, 12 anos, você já gostava de estudar, você com música você já era envolvido? Como que foi entrando essa questão de você gostar do estudo e gostar da parte musical? Para poder chegar na tua resposta, eu vou retroceder um pouquinho. Sim, retroceder no sentido de quando eu tomei consciência da minha deficiência. Eu tinha 4 anos. Foi quando você mesmo tomou? Eu tomei consciência, porque eu via outras crianças da minha idade fazerem coisas que eu não fazia. Cheguei para minha mãe e perguntei: mãe, por que é que as outras crianças fazem algumas coisas e eu não faço? Ela me contou abertamente. Que eu não enxergo e tudo mais, e me explicou. Ali que você foi descobrir que existia essas realidades diferentes. Né? Isto. Aí o que acontece? Só que meus pais sempre tiveram um interesse muito grande pelo estudo. Eles sempre quiseram que os filhos estudassem. E os meus avós diziam para os meus pais que a maior herança que se pode deixar para um filho é o estudo. Então a minha mãe, juntamente com a minha tia Cristina, sim, eles foram procurar vaga para mim nas escolas. E aí nós fomos percorrendo as escolas, eu fui junto com elas, e as escolas públicas da região todas me recusaram. Não houve vaga para mim.
Não houve vaga. Nem com a justificativa que talvez não teria o devido auxílio. Isso, nem em escola especial houve vaga. Meu Deus. Né? O Diurza Leão, que foi a escola onde eu vim a trabalhar 23 anos depois, eu não fui aceito como aluno, quando eu tinha 4 anos. Então, houve toda essa luta, essa busca, e quando eu tinha 5 anos, aí eu consegui, a minha família conseguiu uma vaga para mim na escolinha da Mônica. Na época pertencia à professora Joísa. E não é uma escolinha de pessoas, né, com deficiências, né? Não, vai ressaltar, né? Eu fui o primeiro. Olha só. Eu fui a primeira pessoa com deficiência. Foi um desafio também para eles, né? Foi um desafio para eles. Aí minha mãe e minha tia foram aprender Braille, que é o método que eu utilizo, que os cegos utilizam para ler e para escrever. Elas foram aprender Braille para me alfabetizar, para me ensinar. Caramba! Foram para Goiânia, aprenderam Braille para poderem me ensinar. Olha só. Então eu tinha as aulas na escola e em casa. E no contraturno eu tinha aulas a mais em casa para aprender Braille, que é o método que nós utilizamos para ler e para escrever. E você escreve suas escritas, seus livros? Isso, né? Meus livros, as primeiras versões dos textos são em Braille. Um livro que você me deu, tem lá um oferecimento escrito em Braille. Exatamente. Um dedicatório em Braille, exatamente. Então... o estudo foi assim. Eles começaram, aí eu fui sendo alfabetizado e eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei. A minha mãe me fala até hoje, me falava mais, né? Hoje ela ainda me fala que eu precisava buscar sempre ser o melhor. Não melhor do que os outros, mas ser o melhor que eu pudesse. Para que eu pudesse ser respeitado. Para que a minha deficiência não chegasse na minha frente. Para que, por exemplo, quando eu chegasse a algum lugar, me dissessem: olha, ali está o Hélio, ele é cego. E não dissessem: olha, ali está um cego, ele é o Hélio. É verdade. Então, meus pais sempre me deram essa força. Meus tios também. O material de Braille era um material caro. Então, os meus tios de São Paulo, de Brasília, se juntaram para poder comprar o material. Olha só. Porque não havia condições de a gente comprá-lo. Então houve todo um apoio, toda uma estrutura, um incentivo para que eu estudasse. E a música? A música, o interesse pela música desde pequeno. Minha mãe sempre ouviu muito rádio. A minha mãe tinha discos de vinil em casa. É daí onde vinha a sua vontade de ser radialista. Ser radialista, exatamente. Muito rádio, muita fita cassete, muito disco de vinil. Depois eu comecei a comprar minhas próprias fitas cassete. Meu pai, de presente de aniversário, meu pai e minha mãe me diziam: você vai ganhar 6 fitas, você vai lá, escolhe a fita que você quiser e compra. 6 fitas cassete. Aí ia lá, escolhi as fitas que eu queria. A educação dele foi, para você ver, se você notar, ele foi criado, assim, não com questão de brinquedos. Ele foi criado realmente com cultura. Com cultura, bastante, consumindo bastante música. Né? E ele não gosta de música ruim. Então ainda tem esse detalhe ainda, ele gosta de música boa. Aí tem outra coisa, você citou isso, eu lembrei o seguinte: eu ganhava muito brinquedo que era pianinho de brinquedo, de música, flautinha de brinquedo, gaitinha, sempre música, tamborzinho, entendeu? Sempre incentivando. Lógico que eu tinha o carrinho de controle remoto também, mas o que eu gostava... Tem uma história, uma vez eu fui... A minha tia, lá de São Paulo, minha tia Marilene, ela tinha uma loja. E no final do ano, a gente escolhia o presente que a gente queria ganhar dela entre as coisas que tinha na loja. Tinha vários brinquedos. Aí ela ficou me mostrando vários, aí ela me mostrou uma arminha de brinquedo. E eu fiquei lá, ouvindo agora eu vou dar o som da arminha e tal, não sei o que, brincando com a arminha e tal. Aí a hora que passou um tempão, aí meu pai falou assim: então é esse o brinquedo que você quer? É uma arminha? Aí meu pai, a contragosto, ele não gostava que a gente brincasse com nada que fosse parecido com arma. Nada de agressão. Nada de agressão. Aí a minha tia Marilene falou assim: não, falta uma coisa para eu mostrar. Um brinquedo que eu não mostrei ainda. Era um tecladinho. Eu desisti da arminha na hora. Foi o tecladinho de brinquedo. Então, você toca teclado, velho? Toco. Não é uma coisa que se diga meu Deus, que tecladista, mas eu arranho. E flauta você aprendeu? Flauta eu não aprendi, não. Mas nada, ou um pouco? Nada. Eu toco. Você é sincero, se você aprender um pouco, você vai dizer. Eu toco teclado, mais ou menos, né? Assim, com limitações.
toco percussão com limitações e canto com limitações. Limitação é o seguinte, canta melhor do que eu, né? Então não vejo onde é que tá a limitação, mas tudo bem, né? Que a voz não tem, né? Ele não tem essa limitação na voz, nem no pensar, né? Nem no pensamento. Ele é muito pra frente, né? Eu espero ter respondido a pergunta de vocês, né, satisfatoriamente, né? Respondeu, Hélio. E aí, Hélio, veio assim, essa questão, você perdeu seu pai, né? Aí logo novo, não foi? Perdi meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 23 anos. Eu tenho uma gratidão muito grande a Deus pela família que Ele me deu. O meu pai é uma figura sui generis, é uma pessoa incrível, porque um pai que declama Camões para você com 8 anos de idade, quando você tem 8 anos de idade, declamava trechos de Os Lusíadas, um pai que sentava do meu lado, que houve uma época em que a Globo exibia, depois do jornal da Globo, eles exibiam uma vez por semana concertos de orquestra. E o meu pai sentava do meu lado e ficava me explicando: olha, aquele ali é o primeiro violino. O primeiro violino é quem comanda a orquestra quando o maestro não pode comandar. E seu pai entendia, então, o pai explicava essa coisa para mim. Então minha mãe me explicou me ensina muita coisa até hoje. Meu pai me ensinou muita coisa. Meu pai... ele faleceu quando eu tinha 23 anos, né? Vão fazer 13 anos agora em junho, dia 13 de junho, o meu pai faleceu, né? Vítima de uma pneumonia, né? Que acabou se agravando por uma infecção hospitalar, que acabou paralisando os rins, e ele acabou tendo uma infecção generalizada e faleceu. E aí veio a faculdade. A faculdade foi... Seu pai chegou a te ver na faculdade ou demorou um pouco? Meu pai me viu, meu pai assistiu a minha formatura, minha graduação. Então né? foi para ele foi um orgulho muito grande, né? Foi. A minha colação de grau, a colação de grau foi em março de 2009 e meu pai faleceu em junho de 2009. Olha só, ele viu ele formar. Graças a Deus, conseguiu ver. Tenho certeza que era a maior honra dele era ver você formar, né? Porque pelo que você me falou aqui até agora, ele foi o maior incentivador de cultura em você dele, também, né? É o exemplo, né? Seu exemplo mesmo, né? Eu tenho. Meu pai é um exemplo e minha mãe é um exemplo também. São dois exemplos que eu tenho. Dona Ruth. Minha mãe é maravilhosa, ela que me ensinou braille. Era para ela que eu lia. Foi com ela que eu aprendi o gosto pela leitura, vendo ela ler. Eu via minha mãe com o livro na mão, falava: poxa, mas esse negócio de ler deve ser bem legal, né? Aí com 9 anos caiu nas minhas mãos o Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, que é um livro muito bom. E aí eu me apaixonei pela leitura. Mas eu não imaginava que eu fosse escrever. Mas a faculdade foi o seguinte: eu concluí o 3º ano do ensino médio. Aí, mais uma vez, eu vou precisar fazer um retrocessozinho, né? Sim. Então eu entrei na escolinha... O podcast é bom pra isso, são as histórias, sabe? Eu entrei na Escolinha da Mônica em agosto de 91. Eu consegui, né, graças a professora Joísa, que era a dona da escola na época, ela me conheceu em um jantar na casa da minha tia Cristina, me entrevistou, na casa do meu tio Jadir e da minha tia Cristina, me entrevistou. Ela me entrevistou sem eu saber que eu estava sendo entrevistado. Né? E no fim daquele jantar, eu havia sido aceito na escola. Então era uma escola particular, e aí nós não tínhamos condição de pagar a escola. E ela me deu uma bolsa. Olha só. Só que para eu manter essa bolsa, eu não podia tirar menos de 8. As minhas notas não podiam ser abaixo de 8. Porque ele estudasse, né? Por isso que ela pôs essa meta. Só que a minha nota mais baixa era 9,5, graças a Deus, nesses 7 anos lá de Mônica. Eu tirei o 9,5 na escola. Eu tinha que tirar 9,5. Eu não podia. Eu tirei 9,5 na escola quando marcava o boletim com a corzinha. Verde, amarelo, vermelho. De vez em quando eu tirava um verde. De vez em quando. Tivesse tudo verde, ganhava presente no Dia das Crianças. Então eu entrei lá, e aí com 6 anos eu aprendi braille, né? Aprendi soroban, que é a técnica que a gente usa para fazer cálculos.
que o cego usa para fazer cálculos, e fui aprendendo. E tinha as aulas no... O que é essa técnica soroban? Eu precisava trazer o soroban para te mostrar. Você precisava trazer. Eu precisava trazer. Tem um equipamento, então. É um equipamento, Isso que eu gostaria de saber, é um equipamento. É um parente do... Você já viu um ábaco? Alguma coisa próxima do ábaco. Certo. Ou você tem E você usa ele no seu dia a dia? Uso. Ele é retangular, né? Ele tem são contas presas a um arame. Esse arame é dividido como se fosse uma tira, né? Sim. Acima dessas cada eixo desses tem 5 esferas. Olha. Acima da tira é uma esfera, abaixo da tira são 4 esferas. As esferas de baixo da parte de baixo do eixo, elas se chamam Ishidama, que é esfera que vale 1. E as de cima se chamam Godama, que é esfera que vale 5. Então, por exemplo, se você abaixa uma esfera de cima e ergue uma esfera de baixo, você tem 5 mais 1, 6. 5 mais 1. E assim vai. Você faz todo tipo de conta com faz isso. Contas grandes? Contas grandes, multiplicações, divisões. Olha só. Eu não sabia. Não, eu também não. A hora que ele falou que agora, por isso que eu perguntei. Aí eu aprendi isso. Então, além do braille, existe a técnica da conta. Qual que é o nome? Soroban. Soroban. Então eu aprendi o soroban. Ou seja, não se conta pelo braille. Não, a gente escreve os números com braille, anota, mas o cálculo você faz com o soroban, que foi trazido pelos japoneses, pela colônia japonesa. Quando vem para o Brasil, eles trazem o soroban, que o soroban no Japão ele é usado por todo mundo, não é só por cegos. O pessoal no Japão usa o soroban. Aqui no Brasil percebeu-se, e no Ocidente todo, né, nos Estados Unidos, né, no Ocidente percebeu-se que dava para usar isso com pessoas cegas. Então a Ellen Keller, por exemplo, nos Estados Unidos, a Anne Sullivan, eles usavam o soroban, propuseram o uso do soroban com pessoas cegas. Então eu aprendi tudo isso. Aí quando eu estava fazendo a 4ª série, terminando a 4ª série, hoje 5º ano, meu pai recebeu uma proposta para ir trabalhar, nós estávamos aqui em Umas, ele recebeu uma proposta para ir trabalhar no Maranhão. E aí nós fomos para o Maranhão, a família foi para o Maranhão. Meu Deus. Nós fomos para uma cidade chamada Porto Franco. Seu pai era daquela linhagem dos homos, como é que é, os homo sapiens, daqueles carros saindo do lugar e pro outro. Aí ele foi para o Maranhão, recebeu a proposta, nós fomos. E aí eu fui estudar numa escola lá que era o Centro Educacional Arco-Íris. Era uma escola muito boa, né? Excelente. Aceitou fácil? Aceitou fácil, lá não tive problema. Entramos na escola, a professora lá é uma pessoa ótima, chama-se Luciliane Castro. Outro dia, inclusive, eu consegui o número do WhatsApp dela, nós até conversamos. A gente chama ela carinhosamente de Tia Luci. Ela chama Luciliane Castro. Então eu entrei lá, a tia Lucine aceitou de cara. Na minha sala, naquela escola no Maranhão, era uma escola assim muito interessante. Primeiro, porque as pessoas com deficiência eram aceitas com muita facilidade. Nós tínhamos, na minha sala, por exemplo, tinha um amigo meu, o Bruno, que é deficiente intelectual. Tinha uma outra sala que tinha uma cadeirante. Então nós tínhamos, e tinha uma outra coisa, na hora do intervalo, na hora do recreio, no pátio tinha mesas imensas, redondas, que a gente se reunia, ficava conversando em torno dessas mesas, socializava todo mundo, era uma escola muito boa. Uma pergunta, só de curiosidade mesmo. Pergunte. Né? São muitas eu não costumo dizer que até eu vou fazer essa pergunta no final, se você encara todas essas dificuldades como dificuldades ou metas, mas por enquanto vou colocar como metas. Você achou lá, nessa escola no Maranhão, um local onde tinha menos metas a serem vencidas do que aqui em Umas? Olha... Era mais fácil ou era mais dificultoso? A aceitação foi mais fácil. Certo. A aceitação minha lá dentro foi mais fácil. Eu fui muito bem acolhido. Não que aqui em Umas eu não tenha sido bem acolhido. Sim, entendemos. Mas... lá eu fui muito bem acolhido. Eu tinha, por exemplo, quando eu mudei para a cidade, porque quando nós fomos, em princípio, minha mãe, meu pai, minha irmã e eu, nós fomos morar em uma fazenda. Sim. E da fazenda até a escola nós íamos aqui a gente diz
Kombi. Lá na minha região, no interior de São Paulo, a gente chama de perua. Pegava a perua e ia 30 quilômetros da fazenda até a escola para poder estudar. Quando nós nos mudamos para a cidade, os meus amigos me levavam. Por exemplo, eu precisava fazer um trabalho numa casa de outra pessoa, a minha mãe não precisava se preocupar em me levar. Os meus amigos iam na porta da minha casa e me levavam. Nossa, que bacana. Então era muito acolhedor. Ele teve muitos amigos. Sempre uma pessoa de amigos. É uma pessoa fácil de fazer amizade, né? Valeu. Inteligentíssimo. O Hélio não é muito moral pra quem é ruim também, não. Tem que se ser. ele te responde, se ele te deu atenção, é porque o assunto é interessante. Se você conversou com ele e ele não falou nada, é porque ele preferiu ficar calado. Então aí aconteceu isso, fui para o Maranhão, ficamos lá 2 anos e 4 meses. Certo. Voltamos, aí eu fui estudar no colégio estadual, ainda não era militar, hoje era o colégio estadual Manuel Vila Verde. Estudei lá quando era Manuel Vila Verde. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil lá. Olha só, politizado. Lá eu comecei a escrever, foi lá que eu comecei a escrever. Lá que você começou a ser escritor. Foi, lá eu comecei a desenvolver essa parte. Isso, lá eu atuei em peças de teatro. Hoje são quantos livros, Hélio? São 4 livros. Deixa eu ver, 4 livros. 4 livros de poemas e o livro da minha dissertação de mestrado. Então são 5 livros meus, de minha autoria, e mais 9 antologias das quais eu participei. Bacana, parabéns. E você conseguiu se formar e escolheu qual curso? Aí eu consegui me formar e eu estava interessado em direito. Por que direito? Porque quando eu era pequeno, eu pensava, sendo cego, qual profissão que eu posso seguir? Aí eu vi um advogado cego dando entrevista no programa do Jô Soares, quando ainda era no SBT, ainda era Jô Soares 11h30. Só relembrar, tem o pai da Etelvita, aqui em Uma, você conheceu o Etelvita? Conheci. Você era amiga Etelvita, um abraço pro Marcelo, um abraço pra família, que agora eles estão de criança também, Etelvita, Marcelo estudava no Manuel Vila Verde, quando eu estudava lá. Tem o nome me recordo, o pai dela ainda é vivo, né? Creio que é. Isso, e o pai dela, ele também é deficiente visual, e quando eu fui descobrir, conversar com o pai dela, né, o pai dela é um senhor controlado, né, profissionalmente, de nome, renome, financeiramente, e o pai dela tem a deficiência visual. Tem. Só que ele não nasceu cego. Ele perdeu a visão. Ele perdeu, e ele advogou cego mesmo. Isso. Entendeu? Até aposentar. Aí eu queria ser advogado, mas eu já quis ser jornalista, por causa do meu fascínio por rádio, né, que eu queria ser radialista quando era pequeno. Sim. Eu tinha um Autorama na minha casa, o pessoal ficava brincando com os carrinhos de controle remoto e eu ficava narrando a corrida. Né? Já era interessado desde criança, já tinha Então vamos dar uma adiantadinha que tem muita coisa para falar. É que a mãe sempre ouvia muito rádio, mas eu vou chegar. Então, seu Hélio, aí você foi para a faculdade. Isso. Foram muitas dificuldades? Eu queria fazer direito, eu acabei fazendo letras. Eu prestei vestibular para direito, não passei, prestei para letras e passei, graças a uma amiga, a tia Marise, professora Marise, do Carmo Nascimento Lino. Sim. Eu estava indo fazer o Enem e ela me perguntou, ela que me deu carona, ela que me conduziu, perguntou: Hélio, você não quer prestar vestibular na UEG? Eu falei: não. Ela falou: por quê? Eu falei: porque lá só tem letras e pedagogia, não tem direito. Ela falou: não, presta para letras, aí você elimina alguma matéria. Prestei para letras, passei, me apaixonei, fiz mestrado na mesma área. Dificuldades, você me perguntou se eu tive dificuldades na faculdade. A minha dificuldade dentro da faculdade não foram muitas, não, assim, Aí a gente vai fazer a faculdade e fala: meu Deus, eu não consigo. Não, as dificuldades que todo mundo tem, né? As dificuldades que... Entregar o conteúdo, né? Isso, eu fazia os trabalhos todos, eu estudava, minha mãe me ajudava, transcrevia os trabalhos que eu fazia em braille e ela passava a tinta, né, para os professores lerem. Então, eu estudava os conteúdos, a minha mãe me ajudava na leitura de alguns. A Dona Ruth formou junto. Formou junto. Formou junto. Só não tem o diploma, mas formou. Exatamente. Então, foi nessa época que eu conheci, que eu aprendi informática. Nessa época, Você mexe em computador, né? A professora Marise me conseguiu um curso de informática no Sebrave, lá em Goiânia, que dá aulas de informática para cegos. Você não só mexe com o computador, como você mexe com o celular. Com celular, tudo, né? com tudo, sim, graças a Deus. E então eu aprendi informática nessa época. Então as dificuldades que eu tive são as dificuldades que
todas as pessoas poderiam ter. Porque isso é bom, esses testemunhos, até para as pessoas que às vezes estiverem escutando. Às vezes uma pessoa está com a mesma dificuldade. E não é nem só isso, às vezes acha dificuldade em tudo. Entendeu? Então, assim, as dificuldades que o Hélio encontrou foram as mesmas que a gente. Isso, o cansaço, ainda mais que depois, no segundo ano de faculdade eu já prestei concurso, então eu trabalhava e estudava, então somava tudo. E aí você foi se formar, virou professor, isso, né? E foi dar aula numa escola de alunos especiais. Primeiro, eu prestei concurso quando eu fazia o segundo ano de faculdade, a faculdade são 4 anos, sim. Passei no concurso e fui primeiro trabalhar em escola regular. Eu fui trabalhar no Alessandro Miguel. Olha só. Trabalhei em escola regular. Primeiro eu fui professor... Quanto tempo na escola regular? Na escola regular no Alessandro foram 2 anos e meio. Olha só, e o pessoal gostava de você, os alunos? Gostava. Eu fui professor regente e fui coordenador. Só passava raiva, né? Queria tacar o apagador na cabeça de um e ficava com medo de acertar o outro. E como que foi pra você dar aula e tal? Como é que foi essa experiência? Fascinante. Dar aula é muito bom. É muito bom. Eu sou apaixonado pela minha profissão. E aí, Hélio, vamos lá. Vamos com o disquinho, porque a vida do Hélio, meu amigo, inclusive eu até cobro ele. Que ele aí depois umas 4 horas de... 4 horas de entrevista. Nós já estamos com 30 minutos de entrevista. Aproveitar e agradecer, pedir a todos que estão acompanhando até aqui, que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe seu comentário, cara. Ajuda nós, né, pai? Ajuda nós. E aproveitar e agradecer também aquelas pessoas que apoiam a nossa programação, eu tô acostumado a falar programação por causa da rádio, né, mas que apoiam o nosso projeto. Agradecer aqui a Target Construtora e Projetos, na pessoa do Alan Serra, vereador aqui da cidade. Agradecer ao nosso amigo vereador Edivaldo Júnior. Agradecer o Ítalo Manso, da Eco Pneus Reciclagem, da Eco Waste, né? Nosso amigo Ítalo Manso tá devendo aqui uma visita para nós. Oi, Ítalo, vamos. Né? Vambora, né? E o seu show, como é que é? Cara, vocês têm que ir lá, gente. Eu não tô vendo ninguém lá, vamos lá. Tô vendo ninguém lá. Eu chamo o povo, vejo ninguém diferente do Pode Compadre lá. Vamos lá, ó. Bar Fortaleza, em frente à burguesia. Vamos tomar uma geladinha, jogar uma sinuca, e é isso. Você tá doido, entendeu? E aí, Hélio? Aí você foi fazer aula de música também? De canto? Ou como é que foi? Na parte aí dos estudos com a música. Os estudos, porque de nascença já nasceu aí. Teve já nasceu com a voz, já, né? Só foi bom. Música, minhas 2 experiências acadêmicas com música foi no coral. Acadêmicas não, técnicas, eu diria, com música, foi no coral da LBV. Porque eu era tenor no coral da LBV. Inclusive a regente era na época uma amiga que eu tenho até hoje, que eu prezo muito, que é a Cristiane Leal. Cristiane Leal era regente na época. Sim, Isto, esposa do Rafael, mãe da Clarice. Chama o Rafael aqui qualquer hora também. Pois é, Rafael Martins. Figuraça, Rafael. Foi meu professor. Foi teu professor, verdade. Então a Cristiane regia o coral, então nós tínhamos exercícios e tudo mais para poder cantar direitinho, porque a gente participava de apresentação em Goiânia, de apresentação em Brasília. Eu nunca passei de Brasília. O pessoal já foi para outros lugares. Eu fui só até Brasília. E também estudando. Depois eu estudei teclado, né? E estudei piano clássico. 3 anos de teclado popular e 1 ano de piano clássico. E o piano então você arranha também? Arranho. Bom demais. Hélio, agora vem a parte espiritual. Porque o Hélio, além dele ser professor, escritor, poeta, radialista, quase jornalista, se brincar até daqui pro final da vida ainda dá um jeito ainda de falta só uma belinha. Mas o Hélio também é uma liderança espiritual. Inclusive, o Hélio não participou do Conselho de Cultura e Convenções por pouco, né? No mandato passado. Verdade. Eu fiquei como representante da classe dos espíritas, das religiões, né? Mas o Hélio era o nome que, se eu não fosse, tinha que ser o Hélio, entendeu? Então, assim, Hélio, essa sua parte como liderança espiritual, como que é? Qual é a sua religião em si, como você considera? Como que surgiu isso? Vem da família? Bem, a minha família... Você é espírita? Eu sou espírita. Eu vou dizer como a Clara Nunes se definia, a cantora Clara Nunes, ela dizia: eu sou espírita da linha de Umbanda, ela dizia. Então eu digo a mesma coisa. Sim. E
A minha família é de berço católico, mas alguns integrantes da família, no caso do meu avô, pai da minha mãe, era espírita. Sim. A minha avó, mãe do meu pai, também era espírita. E depois o meu avô, pai do meu pai, tornou-se espírita. Sim. Eu sempre tive fascínio pelo espiritismo e sempre tive fascínio pela africanidade. Sim. E quem tem fascínio pelo espiritismo e pela africanidade acaba na Umbanda. Acaba na Umbanda. E aí eu conheci, em 2011, eu conheci o presidente da instituição que eu frequento, que é a Morada de Oxóssi, o meu amigo, meu irmão Aparecido Bernardo da Silva. Só para o pessoal lembrar do Aparecido, o Aparecido é o Cidinho, que antes da Morada de Oxóssi era Comunidade Espiritualista Céu de Aruanda. Isso, que ficava ali no setor do Alegrino Leles ali. Exatamente. Aí mudou-se para... É muito conhecido o Cidinho, só para esclarecer. Sim, é o Cidinho, exatamente. Então eu conheci em 2011, nós fomos para lá, minha mãe e eu, estamos lá até hoje. E lá eu exerço a função de vice-presidente. Olha só. Exerço a função de vice-presidente e tenho, entre as minhas atribuições, eu sou o responsável por tocar, eu toco percussão, eu toco o tambor, e eu sou o responsável pelo ensaio, pela coordenação dos 2 corais que tem na casa, o coral masculino e o coral feminino. Certo. Eu coordeno os ensaios dos 2 corais. A gente tem outras atribuições também, mas A religião da Umbanda, ela é aquela que tem as incorporações, correto? Exatamente. E você incorpora? Não incorporo. Não. Você recebe de outras formas. De outras formas. E nós temos na comunidade espiritualista Morada de Oxóssi, além do elemento do espiritismo, além do elemento da Umbanda, tem o elemento que é o Santo Daime. Sim. O Santo Daime está lá presente. Sim. E eu consagro já há 11 anos, 10 anos. Vai fazer 10 anos. Chá que as pessoas falam, Isso, vai fazer 10 anos em maio, né? E me sinto muito bem. E toda essa polêmica, né, que gira tudo em torno do chá, do Santo Daime, você sempre se sentiu bem? Sempre me senti bem. A polêmica que existe, ela tem 2 lados, ela tem eu entendo que tem duas pontas, coisas que colaboram, dois fatores que colaboram para que essa polêmica continue sendo alimentada. O primeiro é a questão de que, como ele é desconhecido de muita gente tem medo do desconhecido e tece coisas sobre o desconhecido que não são verdadeiras. Sem conhecer. E outra é que, às vezes, alguns irmãos que fazem o uso do Santo Daime, às vezes acabam agindo, fazendo mau uso, muito obrigado pela expressão, fazendo mau uso, e aí acaba alimentando esse estigma. A Umbanda tem um estigma, o Espiritismo tem um estigma, o Santo Daime tem um estigma também. E você é seguidor de Allan Kardec, Chico Xavier? Sim, a gente lê a codificação. Eu tenho, graças a Deus, para quem como eu não enxerga, existe a codificação de Allan Kardec, a codificação espírita trazida por Allan Kardec, existe toda ela em áudio, existe ela em braille e existe ela em áudio. Olha só, bem acessível, né? Eu não tenho em braille, mas tenho em áudio. Que bacana. Tenho toda ela, graças a um amigo meu, Flávio Ricardo, que me conseguiu, agradeço a ele. Que bom você ficar à vontade até para falar um pouco de cada coisa, né? E agora, mudando um pouquinho do assunto. Vamos. Você vai casar, cabra? Vou. Ixi, mas... Vou me casar. Quem casa quer casa, você sabia disso, né? Quem casa quer casa, né? Vou me casar, sim. E aí, como é que foi isso aí? Esperou muito tempo, eu lembro que você ficava, né, querendo a sua amada. Conta pra nós esse mistério aí, apaixonado. Olha, eu... Conheceu ela, qual que é o nome dela, aonde? Então... Como decidiu ficar noivo e agora vai se enrolar, não, casar. Então vamos aí. Primeira coisa, eu conheci a minha amada se chama Andréia Rodrigues Correia. Um abraço, Andréia. Né? Ela mora na cidade de Anápolis, ela é psicóloga. Olha só. Ela é cega de nascença também, como eu. Também igual você, né? Isso.
Eu conheci a Andréia graças a uma outra paixão, Olha, outro ofício. Olha o problema. Paixão, assim. Mas vocês vão entender a outra paixão que eu estou dizendo. É a paixão pela fotografia. Você é fotógrafo. Também sou fotógrafo. Olha só. Então Mas peraí, vamos interromper agora. Antes de continuar o assunto. Paixões à parte. Como que funciona? Mas assim, você não enxerga. E Sim. você é fotógrafo? Nossa, eu fiquei curioso. Não, mas é porque o Hélio ele é bem aberto. Você pode falar que ele é bem aberto, né, Hélio? Isso. Como que é isso? A questão é a seguinte. Explica pra o mim. meu professor de fotografia, que é um meu amigo de muitos anos, que é o Demur. Um abraço, Demur. Demur Silva Moreira, é meu amigo há muitos anos já. Sim. Há 16. Um dos seus melhores amigos. Um dos meus melhores amigos. Sim. A gente se conhece já há 18 anos. Então, vai fazer 18 anos, na verdade. Então, ele é fotógrafo e ele viu uma vez na internet um fotógrafo cego chamado João Maia. Ele mora em São Paulo, mas ele é do Piauí. Aí ele gostou do desafio. Ele achou interessante e um dia ele me perguntou se eu queria fotografar. Você pensou, uai. Me mostrou o trabalho do João Maia, um vídeo. Eu falei, cara, mas isso é legal. Eu falei, quero, mas eu falei sem pretensão nenhuma. Falei, quero. Alguns dias depois ele me aparece com uma câmera que ele me deu de presente. Ele me deu uma câmera. A câmera é a mesma câmera, Hélio, ou é uma câmera específica? A mesma câmera que vocês videntes usam. A mesma. Só que aí o que eu faço? Eu me norteio pela voz, pela emissão da voz. E meço a distância, por exemplo, se eu quero a pessoa mais próxima, eu estendo a mão e ponho no ombro da pessoa. Eu tenho uma distância. Me lembrou daquele filme Demolidor. Isso, você assistiu já? Olha que falou do... As gotas caem no chão, ele consegue ver a mulher por causa do som, não é a visão. O som mostra pra ele o ambiente. Que ele falou que queria seguir direito, eu já pensei no Demolidor direto, que o Demolidor é advogado. Pois é. E o Demur... Rapaz, nós estamos com um mutante aqui. Aí você ouve a voz, pela voz, essa distância. Ou você quer mais longe, por exemplo, você... E aí é pela voz. Pra pessoa segurar a tua mão. Pela distância da voz, você sente a distância que a pessoa está. Isso, pela distância da voz. Aquela regrinha do raio. Isso. Quando dá o raio pelo trovão de tanto segundo, você sabe a distância que o raio caiu. Exatamente. Aí você percebe a direção, a emissão da voz. Pela emissão da voz dá para você perceber se você está num lugar fechado, se você está num lugar aberto, se você está num lugar amplo, se o lugar tem árvore, se não tem árvore, se tem obstáculo, se não tem obstáculo. Tudo isso dá para você saber pelo som da voz, pelo som do passo. Tudo isso dá para você saber. Caramba, mas eu tô aprendendo ainda a fotografar. Então, beleza. Voltando lá agora. E aí eu participei de alguns workshops de fotografia com o Demur. O Demur promoveu alguns workshops, apresentou meu trabalho e eu fui um dos instrutores desses workshops junto com ele. Porque no mundo todo existem fotógrafos cegos. O principal deles no mundo é um esloveno chamado Eugen Balchar. Ele é esloveno e tem nacionalidade francesa. Vai ter uma boa experiência, ele deve fazer, né? Ele já é um senhor, tinha o Henry Butler. E você programa um ensaio fotográfico para você fazer em breve? Eu tô esperando. Eu sei que você tira algumas fotografias. Eu tô esperando dar uma maneirada nessa questão aí da pandemia. Tô esperando a pandemia maneirar. Você quer fazer um ensaio seu? Quero. Você quer pegar mais firme na questão de fotografia ou vai ser mais um hobby mesmo? Isso. Como é que vai ser? Um hobby ou uma parte da profissão? Uma atividade artística. Mais uma atividade artística. Igual escrever. Mas pode vir um trabalho. Pode. Né? Eu já fiz. Algum deficiente quer tirar a foto com ele. Eu fiz um ensaio de foto com uma pessoa igual a mim. Eu fiz um ensaio de 15 anos já. Olha só. Eu fiz um ensaio de 15 anos. Então, aí tem essas experiências com a fotografia, participei desses workshops, né? Tem esses fotógrafos cegos, tem uma venezuelana, a Sônia Soberates. No Brasil tem o Teco Barbero, tem uma cinegrafista cega também, a Michele Paula. Então tem bastante gente já. Tem um grupo em Nova York de fotógrafos cegos. E agora tem o Hélio Baragatti. Parabéns, Hélio. Agora voltando ao assunto do a gente participou de um desses workshops. A gente propôs o seguinte para os...
Eu vou chegar na André, fica tranquilo. A gente propôs para as pessoas que foram ao workshop, os fotógrafos que participaram, nós propusemos que eles... fotógrafos de todos os jeitos. Fotógrafos de todos os jeitos. Fotógrafos de todos os jeitos, sim. Inclusive profissionais. A gente propôs o seguinte para eles, que eles se vendassem. Que eles ficassem todos na condição em que eu estou e fossem dirigidos pelas modelos. Nós tínhamos 4 modelos e as meninas é que dirigiam os fotógrafos. Para eles viverem a experiência que eu vivo. Com a arte. Com a arte, a mesma... Com a fotografia, com a pintura. Bacana. Aí nós fizemos isso. Isso fez um sucesso. E uma das meninas que estavam nesse workshop, que é cega também, a Juliana, ela propôs que nós fizéssemos uma oficina no Seprave, lá em Goiânia. Uma oficina só para fotógrafos cegos. Nesta oficina, eu era um dos instrutores, a Andréia, uma das alunas. Olha só. Então... Rapaz, você não cometeu um crime, não. Você não cometeu um crime, não. Não, porque no intervalo, a gente... Só no intervalo a gente só conversou. Depois que a gente começou a conversar por telefone. Do telefone, a gente resolveu namorar. Eu fui lá para Anápolis pedir permissão aos pais. Rapaz, foi longe. Depois... De quantos meses vocês se noivaram? Depois entre o namoro e o noivado? Isso. 2 anos e meio. Olha. 2 mais? Esquentou a dama achou que não ia. Dia 25 de dezembro. Dia de Natal. Na noite de Natal. Próximo do aniversário dela, que o aniversário dela é 20 de dezembro. Então, dia 25 de dezembro, o presente que eu dei para ela foi o par de alianças, né? Que bacana. Ficamos noivos e temos... pretende casar? Sim, até o final de 2022. É esse ano. Olha, esse ano. Já Isso. tá perto já. Pertinho. E quando você casar, você pretende morar Aqui? com ela ou aqui? Com ela aqui em Umas. Aqui na sua casa. Isso, vamos construir. Vamos construir. Olha só. Haja bolsa. Isso já história, né? O cara é professor. O cara é milionário, rapaz. Ele que não conta pra nós. X-Men. Já viu falar daqueles fazendeiros ricos, não compra carro, não arruma carro. Milionário eu? Ué. Desculpa, ele contar esse segredo. Você tá se enganando de Hélio. Só vai debaixo do colchão. Você tá confundindo o Hélio, rapaz. Eu acho que você errou. Eu acho que você queria entrevistar outro Hélio, irmão. Um Hélio milionário, não sou eu, cara. Meu amigo. E hoje você é radialista também. Sou radialista também. Fala um pouquinho pra nós dessa experiência sua. Eu sempre tive esse sonho, como eu disse, né? Antes, desde criança, ouvia muito rádio. Ganhei um rádio de presente do meu padrinho e fiquei apaixonado pelo rádio. A minha mãe disse que eu ouvia rádio quando eu era bebê lá em Moçambique. A minha mãe ligava muito rádio, porque lá não tinha televisão para assistir. A televisão que tinha lá era uma televisão experimental. Então o rádio era o que tinha. A Moçambique tinha uma rádio e dava para... O meu rádio da minha mãe era um rádio de faixas, então dava para pegar as rádios aqui do Brasil e tal. Sim. Então, minha mãe disse que eu sempre ouvi rádio, ela sempre ouviu muito rádio, ouve até hoje, eu ouço até hoje também. Então, aí uma vez lá no centro, né, no centro que eu frequento, que quando existia aqui em Umas a comunidade espiritualista Céu de Aruanda, foi lá um moço, um tal de Silas Sena, não sei se você conhece, se vocês conhecem, o tal de Silas Sena foi lá, achou interessante e propôs que o Céu de Aruanda tivesse um programa de rádio. Eu não me recordo quando foi, mas já tem quanto tempo? Rapaz, eu não vou lembrar isso, anos? Deve ter uns 5 anos. Olha só. Rapaz. Foi lá, propôs um programa de rádio, propôs para o Cidinho, que é o presidente, e o Cidinho me escalou para fazer o programa com ele. Para mim foi uma honra, nós fizemos esse programa, foi bem legal. E foi uma audiência bacana que tinha, você lembra? Tinha, era uma boa audiência. Entravam curiosos, entendeu? Não só as pessoas da religião, entravam as pessoas querendo perguntar. Verdade. E o bom do rádio é isso, né? A interação com quem não conhece. Isso. A melhor coisa que tem é isso. É igual podcast. A melhor interação que tem com quando a gente não conhece. Aí o programa deu uma ausência. O programa precisou deixar de existir, houve uma série de questões de horário, inclusive, do meu horário no meu serviço.
E outras coisas. E outras coisas aí não teve o programa, parou. E aí depois Deu nós... um intervalo, né, de uns 2 anos. Uns 2 né? anos. Sem você entrar no rádio para ser apresentador, né? Exatamente. Aí houve uma live do Conselho Municipal de Cultura que eu fiz juntamente com o Léo, com o Leonardo Daniel, que é quem apresenta o programa Liberdade de Expressão comigo na Web Rádio Evidência. E quem ajudou na live foi aquele moço, aquele tal de Silas Sena. Também, de novo. Aquele tal de Silas Sena ajudou, né? E aí ele propôs que nós fizéssemos um programa de rádio. Aí voltei para o rádio com Liberdade de Expressão. Logo veio o Morada de Logo veio o Morada de Oxós. E o Central de Notícias, que por enquanto está de folga. E o Central de Notícias, que por enquanto está de folga, exatamente. E hoje é diretor, né? Diretor da nossa emissora web, né? Isso, diretor artístico da Web E Rádio esse ano vai ter Evidência. muitas novidades, que o povo até viu que a gente voltou com gosto de gás com o podcast, né? E se Deus Então, a gente vai quiser, ter logo, novidades. logo. E eu acho que a gente não pode esquecer nessa caminhadinha sua, já que eu fiz parte dessa parte, né, do nosso saudoso Klaus. Ah, com Que certeza. deu sempre as oportunidades, Ele né? Tanto para você quanto para mim, que aí no caso é eu que tenho que agradecer. Porque há Também, 10 né? anos eu trabalho na comunicação, foi através de uma porta que ele abriu para mim. É, o maestro. E para os meninos. Maestro é uma pessoa importantíssima. Eu publiquei uma época crônicas no jornal A Voz, que era o jornal que era de propriedade dele. Um abraço, Klaus, se escutar essa entrevista. Maestro, um abraço a você. Que saudade, né? Faz muito tempo que a gente não se vê. E gratidão por tudo. Tamo junto aí. Deixa eu te falar. Foi. Quer dizer então que assim, né? Uma limitação e vários dons. Essa é a questão da entrevista. Verdade, uma limitação e vários dons. Vários dons, né? Então, assim, dentre esses vários dons, música, canto, instrumentos, educação, que vem a questão de faculdade, é professor, escritor, radialista. Fala 3 línguas. Cultura, né? Porque tem a cultura religiosa, que é uma cultura em si, a religião dele, né? Que vale destacar que o Santo Daime é uma religião brasileira. Isto. Né? Nada no Brasil, né? Pelo mestre Raimundo Irineu Serra. E você, um dos seus dons, que eu vejo que eu falho muito e em você tem excesso, é a memória. Memória. Né? Ah. Você tem memória, né? Você lembra de coisas de você muito novo. Eu me lembro de coisas de quando eu era muito pequeno. O limite que você lembra, de o mais novo possível. Mais novo que eu me lembro, eu tinha 3 anos. Olha só, ele tem essas recordações. E qual seria uma das recordações para você destacar? Recordação de 3 anos, eu me lembro, por exemplo, porque nós íamos todo fim de ano para São Paulo para visitar a família. A minha família, parte dela vinha para cá em julho e nós íamos para lá em dezembro. Nós ficávamos em Cabralha, na casa da minha madrinha. Aí lembra tudo. Inclusive faleceu minha madrinha. E nós também íamos diariamente para Duartina, porque é pertinho, 11 quilômetros de distância. Então, nesse ano de 89, quando eu tinha 3 anos, a gente não foi. E eu me lembro, por exemplo, da gente se reunindo no centro da sala de casa para desejar Feliz Ano Novo um para o outro. E a minha irmãzinha pequenininha, porque minha irmã nasceu em 88. Você é o mais velho. Um ano de idade. Você é o filho mais velho. Sou o filho mais velho. Você tem uma irmã, a gente esqueceu de detalhar. Tenho uma irmã que é fisioterapeuta intensivista, tá? Excelente profissional, inclusive. Levantando o esquecendo. Fisioterapeuta intensivista, Tem filhos, excelente. tem Tem sobrinhos. 2 meninas lindas, a Arádia Helena e a Alexia Lavínia. Lindas. Você quer ser pai também? Quero ser pai também. A gente conversa, André e eu conversamos. A gente já decidiu que se for menino é Gianluca e se for menina Angelina. A gente escolheu até o nome. Então, mas a minha irmã, a Ana Rita, um abraço para ela. E para as meninas também, para a Arádia, para a Alexia. Inclusive, o ano passado eu participei de uma exposição de fotógrafos do Centro-Oeste, em Brasília, com uma foto chamada Angelitude, que é uma foto das duas. Olha Elas só. foram as minhas modelos. Olha. A Arádia e a Alexia. A Alexia tinha 3 anos na época da foto. Olha só. E a Arádia tinha 5. Agora a Alexia vai fazer 8 e a Arádia vai fazer 10. Durante Oi. a entrevista a gente falou muitas coisas. Sim. Né? Não falamos tudo, né, pai? Mas Não, a gente não falou. tem como. Teria que ser horas, né? Essa biografia. Não, pra abranger a vida Mas inteira do Hélio tinha que ser resumidamente a gente 3 falou, né? Bastante coisa, né? Bastante. E agora eu gostaria de
encaminhando assim já até para o final, mas não está no final, não estamos nas considerações, mas antes de entrar no final, eu tenho sempre uma pergunta, que eu faço para todos nós, porque todos nós precisamos trabalhar para comer, então nós todos temos as nossas profissões, né? Sim. Só que é uma pergunta que para mim é mais difícil fazer para você, porque como você tem muitas profissões, né? Aí é difícil perguntar a meta de cada uma profissão. Mas você hoje, Hélio Baragatti, você vai pontuar as perguntas. Primeira pergunta, nas suas metas profissionais, você está satisfeito ou você ainda quer buscar muito mais? Tem algumas metas já estipuladas que você deseja cumprir nos próximos anos? E no final, se com isso tudo, você hoje se considera um cara feliz? Bem, vou inverter a ordem e vou responder a última primeiro. Me considero uma pessoa feliz, sim. Me considero uma pessoa abençoada. Abençoada pela família que eu tenho, abençoada pelas oportunidades que eu tenho, né? Abençoada por tudo, pelas pessoas que eu tenho à minha volta. Porque cada pessoa com que você conversa, com que você convive, é uma oportunidade que você tem de aprender. A gente precisa ser humilde o suficiente para entender que toda pessoa que está perto da gente, de alguma forma, é professor da gente. Então eu aprendo com os meus alunos, eu aprendo com os meus amigos, eu aprendo. Eu não cultivo inimigos. Mas se alguém se considera meu desafeto, eu até aviso, se algum desafeto meu, se alguém que se considera meu desafeto, porque eu não considero ninguém desafeto, mas se alguém se considera desafeto meu e está assistindo a esse vídeo, eu digo para você o seguinte: muito obrigado, eu aprendi com você. Então, eu sou feliz, sim, muito feliz. E você falou das profissões, né, de trabalhar. Eu faço várias coisas, mas a profissão da qual eu vivo é a profissão de professor. Sim. A profissão de professor é a que me dá o meu sustento. Certo. Tá? É da profissão de professor que eu tiro o meu sustento. E as minhas metas, assim, eu não sou muito ambicioso, eu só quero continuar lecionando. Eu quero continuar lecionando, continuar tendo os meus alunos, continuar aprendendo com eles e transmitindo para eles o que eu sei. Vai fazer doutorado, Hélio? Por enquanto, ainda não tenho em mente. Embora eu já tenha, uma época eu quase fiz a prova do doutorado, não fiz porque perdi o prazo da inscrição, olha inclusive. Só. Eu fiz as provas de língua estrangeira, porque você tem que ir, por exemplo, na UFG, que foi onde eu tentei, tinha que fazer 2 provas de língua estrangeira. Eu fiz a de inglês, passei, fiz a de francês, passei. Olha só. Mas na hora de me inscrever, eu perdi o prazo. E a outra vez, como eu estava com outras atribuições, eu não consegui fazer o meu doutorado. Então, meta profissional é continuar, né, sempre as oportunidades, né, aproveitando as oportunidades que surgirem para aprender, né, para me aprimorar e para continuar lecionando. Eu sou apaixonado pela profissão. A minha família tem muitos professores. Minha mãe lecionou, meu pai lecionou, meus 2 tios irmãos do meu pai lecionaram. Meus tios, irmãos da minha mãe, alguns lecionavam, outros se casaram com pessoas que lecionaram. Então eu tenho muito professor na minha família. Então eu quero ser um bom professor. Essa é a minha meta sempre. Para hoje, para daqui a uma semana, para daqui a 10 anos, é a meta de ser um bom professor. Eu estou tentando, não consegui ser ainda, mas estou tentando. Parabéns. E a meta que já está estipulada, né? Isso, e a meta de vida é constituir a minha família. Eu quero me casar, quero ter meus filhos, né? E espero ser um bom pai, né? Ser o que o meu pai foi para mim, ser o que a minha mãe é para mim, né? Com esse tanto de exemplo bom que você tem, com certeza você vai ser um excelente pai. Muito obrigado. O pai é pai. Pai de um rapazinho. Não sabia disso não. Que maravilha. Como é que chama a criança? João Guilherme. João Guilherme. Abraço, João Guilherme. Chará do filho do Faustão, legal. Compadre Paiva, antes da gente pegar as considerações finais, porque o Hélio vai ter que voltar em outras oportunidades, é claro, às vezes para a gente até escolher uns determinados temas e explanar dentre eles, né? Mas na ocasião de hoje, você quer fazer alguma pergunta pro Hélio que eu ainda não fiz? Tá aberto. Hélio, diga. Eu sou bastante amante da música, gosto muito da música. E você já tentou viver disso, fazer parte da música, assim,
80%, 100%? Quando eu era adolescente, o Paiva, eu quis ser vocalista de uma banda de rock, né? Aí, ó. Quando eu era adolescente, mas nunca tive banda assim, não. Eu canto com o Demur de vez em quando, a gente faz umas apresentações, a gente compôs algumas coisas juntos, eu compus algumas coisas junto com o Flávio Ricardo, que eu já citei aqui, a gente já compôs algumas coisas juntos. Gravei 2 participações no último disco do Zé Arlindo, né? Um músico que vocês já devem ter ouvido falar no Zé Arlindo. O Zé Arlindo, antes de ele falecer, de ele desencarnar, nós estávamos com um projeto de um disco com músicas religiosas do Roberto Carlos. Eu fiz a escolha das músicas, nós chegamos a gravar alguma coisa, né? Mas eu precisei parar porque eu estava fazendo mestrado, estava muito puxado. Eu precisei parar, não deu para a gente retomar, ele acabou falecendo. Nós tínhamos gravado metade das demos do disco. Então, não saiu nada, mas eu gosto de música. Nunca me passou pela cabeça viver de música. Nessa época de adolescente, sim, né? De ter uma banda de rock, mas nunca, eu vou viver de música. Porque eu não me acho muito bom músico, eu não me acho bom músico, né? Eu toco mais ou menos o teclado, mais ou menos a percussão e canto mais ou menos também. Canto mais ou menos. Mas então, Hélio, agora eu quero assim agradecer, né, você por ter aceitado estar aqui com a gente nesse bate-papo à vontade, nesse bate-papo um pouco descontraído, para falar um pouquinho da sua pessoa, trazer aos Inhumenses, ao Brasil, a todo mundo, né, que assistir essa edição do podcast, saber um pouquinho mais do Hélio, né? Como ele veio pra cá, como o Hélio se desenvolveu, mostrar que uma limitação do Hélio não interrompeu para ele. Nada, porque ele faz bastante coisa. Bastante coisa. E as dificuldades, o que foi que o Hélio deixou bem claro aqui, é bom que essa mensagem fique. As dificuldades que ele encontrou no decorrer da vida foram as mesmas que a gente encontra. Então não precisa baixar a cabeça não, né, Hélio? Exatamente. Dificuldade, ela foi feita para a gente vencê-las, né? Você trata elas como dificuldades ou metas? Foi bom você citar isso. A última pergunta que eu até falei que diria. Foi bom você citar isso, porque eu falo nas palestras, eu ministro palestra desde os 15 anos. Sim. Desde os 15 anos eu faço palestra motivacional, palestra sobre a questão da minha deficiência, sim, palestra sobre educação inclusiva, palestra sobre temas espíritas também, já fiz muita palestra. Então eu sempre digo isso nas minhas palestras. Quando você lida com uma deficiência, como é o meu caso, que é uma deficiência permanente, eu nasci com ela e vou desencarnar com ela, né? Não existe forma de revertê-la. Tentou-se isso quando eu tinha 2 anos, em Goiânia, foi feita uma cirurgia com o Dr. Marcos Ávila, né? E não, as chances eram remotíssimas de reverter a deficiência, não reverteu. Então, eu costumo dizer o seguinte: a gente tem 2 maneiras de lidar com uma deficiência. Isso se aplica a uma deficiência, se aplica também a qualquer dificuldade, a qualquer empecilho que aparece na vida. A gente pode encarar essa deficiência como uma inimiga e ficar lutando contra ela o tempo inteiro, maldizendo o tempo inteiro, ou a gente pode encará-la como uma mestra e aprender com ela. Eu optei por encarar minha deficiência como uma mestra e aprender com ela. Então é por isso que talvez eu veja as dificuldades como oportunidades de aprendizado. As escolas tais não me aceitaram. A escola que não me aceitou quando eu tinha 4 anos, eu fui trabalhar nela com 27. Então você já superou isso aí. Então é assim. Então são oportunidades de aprendizado, oportunidades de crescimento, oportunidade de baixar a bola, porque às vezes o cara está se achando o máximo, aí vem a dificuldade para dizer, você não é tudo isso, você não é essa coisa toda, não. Calma, né? Calma, você é filho de Deus, você não é Deus. Então vem a dificuldade também vem para isso. Bora, compadre? Bora, compadre. Pode ou não pode? Pode, compadre. Pode, compadre. Eu deixo aberto aí para as suas considerações finais, meu amigo. Gente, eu agradeço a você, Senna, que tem que tratar pelo sobrenome, tipo James Bond, né? Agradeço ao Senna, agradeço ao Paiva. Já que eu cumprimentei primeiro o Paiva e depois o Senna no começo, agora o Senna primeiro e depois o Paiva no final. Agradeço ambos pela oportunidade, agradeço pelo espaço concedido. Peço desculpas se em algum momento não preenchi as expectativas tanto de vocês quanto dos espectadores. Agradeço aos espectadores também,
né? Agradeço por vocês assistirem, por vocês terem paciência para me ouvir, tá? Pela atenção dispensada a mim, e espero que a minha história, as respostas que eu dei a essas perguntas tenham contribuído de alguma forma para melhorar a vida de vocês. Nós estamos num período muito denso, nós estamos num período difícil, nós estamos num período de vibrações muito pesadas no mundo. Então, se eu tiver contribuído para que o seu dia tenha sido mais leve, se eu tiver contribuído para que essa hora, esse tempo que você assistiu a essa transmissão tenha sido uma hora mais leve, uma hora mais tranquila, eu já estou satisfeito, eu já estou muito grato. E quero agradecer a Deus, porque sem Deus, né, se Deus não tivesse dado a família que eu tenho, se Deus não tivesse dado os amigos que eu tenho, se Deus não tivesse dado as oportunidades que eu tenho, eu não estaria aqui. Então, muito obrigado. Foi e é sempre e sempre será uma honra participar desse podcast. Hélio, a gente agradece sua vinda aqui, ter separado um tempo para ter vindo aqui conversar com a gente, ter mostrado a sua vida, aberto o livro, né, da sua vida aqui pra galera aqui, pra gente também. A gente aprendeu bastante com você aqui, né? Porque a gente acha que vai ser mais difícil pra pessoa, e não, ele mostrou que ele tirou de letra, né? Um verdadeiro X-Men aqui. Eu aprendo diariamente, da vida eu real. convivo muito com o Hélio, mas sempre a gente tá convivendo, né? Hélio, agradeço a Deus mesmo, obrigado nosso Pai Celestial, sem Ele nada seríamos, né? Isso. E com certeza, Hélio, você correspondeu às expectativas, só nós não tivemos todo o tempo para falar realmente todas as histórias, mas a gente terá uma segunda edição dessa entrevista. Bom demais. Paiva, despede aí, já chamando o pessoal para se inscrever no canal. Gente, obrigadão por ter acompanhado a gente até aqui, no final desse programa. Você que está acompanhando a gente desde o início, obrigado demais. A gente continua aí, ajuda a gente, dá uma força, deixa o like, comentário. Vai no nosso Instagram lá também, pede quem vocês querem que a gente tragam aqui pro próximo programa. A gente está sempre disposto a ouvir vocês, principalmente vocês. Vocês falou, a gente vai trazer. A gente só é um interlocutor aqui. Isso mesmo. Compartilhe este vídeo, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.